eu sempre olho para os problemas com uma história de querer resolver. Eu não vejo um problema e falo, nossa, que problema chato. Sabe? Eu falo, o que eu posso fazer de melhor com essa história? Como que eu posso fazer contribuição com esse caso agora? Então, eu nunca paro. Então, quando você fala sobre vida, qual é a pergunta aqui, né? Qual é essa pergunta? Eu acho que para mim vem desse lugar, assim. O que você fez para ser o que você é? Mais que um podcast, o Papo de Progresso é um verdadeiro testamento de ideias. E hoje eu estou com Adriana Alves. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada. Tava aqui apreciando a sua jornada, já fazendo as minhas anotações. Algo chamou a minha atenção. Estímulo, rotina, recompensa. O que isso significa? Na sua jornada, no seu capítulo, que você construindo um mundo melhor através do corpo. Como utilizar esses 3 blocos? O estímulo, a rotina e a recompensa. Acredito que através desse estímulo, ou detectando todo um histórico de um paciente, a gente consegue ter uma visão maior de como que está sendo esse processo de vida. E a partir desses estímulos, né, que a gente vai acolhendo de cada pessoa que vai nos chamando, nos direcionando a história, a gente vai acolhendo e naturalmente a gente vai... eu não consegui pegar todos os seus pontos, passo a passo ali. Estímulo, rotina e recompensa. Ok. Uma vez que eu crio... primeiro eu observo, a partir daí a gente consegue criar um roteiro, uma rotina, para que, naturalmente, dentro desses processos, a gente cria hábitos e, naturalmente, dentro desse processo, a gente consegue direcionar esse paciente para novos hábitos. Então, isso vira um ciclo, né? Dentro de um processo de evolução, dentro da fisioterapia exclusivamente, pensando nesse processo, né? E eu estou falando aqui com uma ótima fisioterapeuta extraordinária para você, espectadora... Espectador, olha só que interessante. Adriana Alves, fisioterapeuta com mais de 10 anos de experiência. Ao longo de uma jornada, tem se especializado em diversas áreas, como Pilates clássico científico, pela fisiociência e quiropraxia pelo SEATA, é isso? Exatamente. Quiropraxia, eu amo quiropraxia, dá umas estraladas, né? Saúde integrativa e dores crônicas. Com um olhar atento à inovação ao bem-estar, utiliza abordagens modernas e eficazes para promover a recuperação e a qualidade de vida de seus pacientes. Odri, eu amo muito a fisioterapia, eu admiro muito a fisioterapia. Eu tive um problema de epicondilite, só quem já passou por isso sabe como é importante o fisioterapeuta. Primeira pergunta para você nos ajudar a entender essa jornada maravilhosa, essa logo muito bonita. Como foi o seu chamado para fisioterapia? Boa pergunta. Eu sou muito curiosa. Acho que é o primeiro passo. E dentro desse processo, eu queria entender um pouco mais como que funciona o corpo humano. Em especial, a musculatura. Então, eu tinha uma vontade de entender mais como que funciona essa dinâmica interna muscular. E a fisioterapia me trouxe muito bem esse lugar, assim, com muita clareza. Porque eu já vinha dessa outra área, que era a quiropraxia, que eu não tinha tanta clareza no dia a dia. Então, para mim, ir até o laboratório, estudar peça por peça, eu acho isso o máximo. Entender essas funções e, naturalmente, as desfunções que o nosso corpo vai acarretando no dia a dia, por N coisas. Ou até pessoas que já vêm com umas alterações, né? Mas entender, em especial, como que funciona essa máquina chamada corpo humano. Nós falamos aqui sobre o ciclo cognitivo comportamental, o estímulo, a rotina, a recompensa. Alguns vão falar que esse estímulo é um gatilho, que aí gera um comportamento, que gera um resultado. Até aqui, ao longo desses 10 anos, se você fosse destacar 3 grandes momentos que a sua vida valeu a pena, que você fala, Gabriel, nessa minha jornada profissional tem 3 momentos que eu guardo com carinho no meu coração. 3 momentos. Acredito eu que esse processo da fisioterapia em si, dentro dele, essa descoberta como é o corpo humano, para mim foi muito marcante em questão de evolução. Entender um pouco mais, acho que eu não coloquei ali, como que o nosso cérebro interfere
nesse nosso comportamento muitas das vezes, e para mim foi um macro também, um divisor de águas, pensando em evolução do nosso sistema. Quanto de informação a gente tem ali, que naturalmente isso vai reverberar no nosso corpo. E como cada um recebe essas informações. Acho que é mais que tudo, assim, como eu vejo e como cada um recebe. Por que eu falo isso? Porque eu posso ter várias teorias, mas sempre quando eu vou para o paciente, é uma nova descoberta. Então, eu posso ter um macro de informações, pensando no ser humano. Para mim, cada vez que eu chego em um paciente, é uma história nova. Então, para mim, essa descoberta do outro, dentro do processo dele, é muito grandiosa, assim. Então, para mim, sempre é um mar de emoções, vamos pensar assim. E trabalhar com a subjetividade do ser humano é algo muito honroso e bonito. Por exemplo, aqui no Papo de Progresso, já são mais de 100 episódios gravados. E é algo que o Carl Jung, o grande pai da psicologia analítica, fala. Domine todas as teorias, estude eneagrama, teologia, física quântica, neurociência. Mas ao encontrar uma alma humana, seja uma alma humana... Adri, tomei a liberdade de chamar a Adri aqui, tá? Tudo bem, fica tranquila. Teve algum paciente, algum processo que marcou a sua vida? Que você conseguiu criar um diferencial? São 10 anos de experiência, né? Sim, vários. Não muito tempo, não tem muito tempo isso, acredito que 2 meses ou 3 meses atrás. Uma paciente que passou por um quadro de um acidente muito grande de carro, que ela foi arremessada de dentro do carro para fora. Meu Deus. Daí teve 8 fraturas de costelas, 5 vértebras quebradas, o braço esquerdo, perfurações de pulmão, enfim, vários quadros. Porém, o que ficou para mim foi cuidar dessa parte motora, né? Que a gente sempre fala do músculo esquelético, que é a parte da musculatura, e a parte óssea, que a gente vai observando, adaptando, enfim. E nesse caso específico, foram tantas alterações que a gente fala assim, por onde eu começo? E ser humano é sempre ser humano. Cada um vai trazer qual é a sua dor maior, qual é o seu questionamento maior. A gente não tem uma regra, né? A gente vai acolhendo um por vez. E nesse processo, dá para ver o quanto que a gente pode ser pequeno, né? Pensando na dimensão da dor do outro. E podemos ser grande, pensando em cada detalhe de cada evolução. Para essa paciente em especial, o que eu comecei a fazer foi um processo de respiração. E às vezes a gente fala, nossa, respiração? Como assim? Tratar alguém com respiração? Para ela, a respiração já estava comprometida ao ponto de um desgaste físico ser enorme, assim, por tudo que ela vivenciou. Mas mais que isso, é tentar, muitas vezes tentar, sei lá, entrar em contato com o médico que atendeu, entrar em contato com o cirurgião que acolheu, e a gente não conseguir chegar nesse lugar. E às vezes quando a gente fala assim, nossa, como assim? Você está atendendo e não está conseguindo, né, esses pontos chaves para poder conseguir dar a atenção melhor possível para esse paciente. E isso é bem natural de acontecer, e pode acontecer o tempo inteiro, mas mais que isso, quanto que nós, seres humanos, precisamos de X atenção muitas das vezes, e o micro, de novo, a respiração torna-se macro, que para ela era essencial naquele momento. Então, às vezes a gente tem a dimensão do problema, mas sempre a gente começa pela base. Qual é a base dali? O que ela estava faltando para aquele momento? A gente treinou um pouquinho mais esse subconsciente, como que seria esse novo mundo, respirando tranquilamente. E no final desse atendimento, a gente viu muita resposta positiva, desde conseguir respirar, sentir mais alívio, até cessar a dor, porque ela estava com uma dor mais de 40 dias ali. E a gente não conseguia, ou melhor, tudo de medicação, tudo que estava sendo feito, tudo que estava acontecendo naquele processo. Para ela foi muito difícil por N coisas. E ela me autorizou a contar sobre essas histórias, tá, gente? Só para contextualizar. E mais que isso, para mim vem um pouquinho mais. A gente tem a ciência, a gente tem os estudos, a gente tem a nossa fé. E tem mais que tudo, a gente tem um corpo que precisa de ajuda. E quanto é que eu consigo ser contribuição para essa pessoa? E muitas das vezes parece que é pouco, de novo, diante daquilo que a gente entrega, mas é muito para aquele paciente que está precisando. Por que isso me marcou? Porque, sim, a gente também se sente incapaz diante de tantos problemas que a gente tem que, né, estruturar tudo ali em casos mais extensos. Mas a gratidão que esse ser humano ficou em ser acolhida, para mim, me ganhou ali. De tamanha, que eu falo que é
a gente sempre coloca pequeno, né, diante dos problemas, muitas das vezes, e quanto é que o outro está precisando da gente. Não é sobre, né, o que eu estou pensando, é quanto que eu posso ser contribuição. E para esse caso específico, para mim foi grandioso, pensando o mínimo que eu achava que seria mínimo para mim, mas para ela foi o macro. Ela voltar a respirar com tranquilidade. E estava tudo bem, diante de tudo que a gente poderia ser contribuição. Mas, de novo, hoje tem assistência psicológica, psiquiatra, cirurgiões, enfim, todo mundo incluído. Mas naquele momento que eu fui, naquele momento ali, era eu e ela. Sem assistência de parentes, enfim. Mas para mim marcou muito e foi recente esse caso. E hoje ela está bem melhor do que dos primeiros dias que eu a encontrei. Odri, hoje é um dia muito especial para mim por uma série de fatores. Interessante que eu olho para esse girassol, você deve imaginar de onde ele vem. Sim, conheço muito. E esse ser de luz me ajudou muito e me ajuda sempre, assim. A hora que você chegou aqui, você chegou muito nervosa, né? Aqui? Olha... E eu tô percebendo em você um instrumento espiritual gigante, igual esse ser de luz ali. Porque você foi comentando sobre a jornada, que no estúdio estamos com uma presença ilustre, você percebeu isso, né? Que você honra muito sua vocação. Sim. Qual é a diferença de ter um emprego e ter uma vocação igual a sua na fisioterapia? Uau. Essa não estava combinado, né? Essa não estava combinado. Ela falou vocação. É coisa de Gabriel isso, vem na hora. Então. Eu não sei se é uma vocação, mas eu sempre... O que eu me disponho a fazer, eu faço de coração. Eu me entrego. Eu quero saber onde é que foi parar tudo aquilo ali. Não importa. Para mim, não importa. Eu vejo um ser humano do outro lado e eu vejo o quanto que eu consigo ser contribuição para ele. Então, tá tudo bem. Ir por etapas, sempre por etapas. Eu já entendi que não dá para resolver tudo de uma vez, mas tem um Criador que cuida de tudo o tempo inteiro. E tá tudo bem, tá tudo bem. Porque é o que eu consigo, como ser humano, naquele momento. Dentro daquilo que eu me propus fazer, dentro daquilo que eu estudei, dentro daquilo que eu acho que seria o interessante para aquela pessoa. Interessante que eu digo, quais são as prioridades desse lugar? Desse lugar que eu digo, desse atendimento, dessa família ou dessa pessoa que me procurou. Então, como é que eu posso ser esse ser de luz nesse lugar aqui e agora, né? Que é a história da presença, né? Como é que eu posso... Eu falo que a escolha é a escutativa, né? Quanto é que eu posso ser contribuição? E esse acolhimento. Quanto é que eu posso acolher esse caso? E como eu posso ser contribuição? Porque às vezes você quer fazer, mas depende de várias coisas. Lu, como que você trilhou essa jornada de presença? Você comentou, eu até notei uma coisa aqui, ó, sobre o capítulo colaborativo que você participou, né? A meditação como caminho para o presente. A respiração, o entendimento de uma rotina que às vezes, infelizmente, ocorre um acidente, ocorre algo que foge do nosso controle. Como foi essa sua jornada de desbravadora de si, posso dizer assim, né? Boa. Sim. Obrigada por essa pergunta. Eu acho que me emociona até. Eu quis muito entrar nesse lugar. Eu quis. Porque eu senti essa necessidade na vida dos pacientes. E a gente sabe que a meditação, ou tentar entrar na vida de uma pessoa, não é fácil, entre aspas. Então, eu procurei treinamentos com psiquiatras, psicólogos. Eu me coloquei em vários processos de autocura, que eu falo, mas são terapêuticos, cada um dá o nome que achar melhor. Mas para quê? Para entender um pouco mais sobre isso. Dentro do curso Pilates Clássico Científico, a gente tira um pouco sobre a neurociência, que eu não coloquei ali. Mas a partir daí me desencadeou várias questões que para mim foi muito interessante abrir esse leque na minha vida. E eu falo que o atendimento é uma continuidade daquilo que a gente é. Então o paciente chega, se eu tenho suporte para dar, ok, eu vou dar esse suporte. Se eu não tenho, eu não vou dar. Mas tratar de dor especificamente, quando a gente não olha para esse lugar, eu acho um desafio muito grande. Tem todas as teorias, novamente. Tem várias teorias e tem várias formas de cessar a dor. Mas o inconsciente, né? O consciente, por que eu tô tão, né? Que é tão difícil sair dessa dor? Eu procuro desconstruir isso o máximo possível. E o processo de meditação é um lugar que eu chamo muito esse lugar. Muitas das vezes que eu sinto a necessidade por mim, quanto profissional, e por paciente também, eu aciono esse lugar.
Por que eu falo acionar esse lugar? Eu falo que nós somos divididos em várias sensações, emoções, departamentos, janelinhas, o nome que a gente quiser dar. Porém, a área da saúde parece que é um lugar tão, tão distante. E quando a gente para avaliar com outro olhar de acolhimento, ou até meditativo, você vai para outro lugar. Porque é sobre o seu corpo, como você se acolhe, como você se vê, como você é visto, ou como você quer ser visto e muitas vezes não consegue. E aí você entra em várias janelinhas. Fala, nossa, eu não tinha parado para pensar nisso. Era só eu acionar músculo X e pronto. Era isso que era para fazer mesmo. E exige esse lugar de mais, né? Parar, observar, sentir, absorver e direcionar. O que te levou a ser fisioterapeuta? Você começou em que ano? Em que ano? 2005? 2000 e... Eu sou boa... péssima de datas, tá? Só para saber... Mas, enfim, o que me levou foi esse questionamento mesmo. As pessoas me questionavam e eu queria saber como era tudo isso. Como que seria tudo isso? Como que é esse mundo que a gente fica falando, nossa, a saúde, onde é que tá a saúde, né? Você tinha algum trabalho antes? Sim, já trabalhava na área. Eu trabalhava com quiropraxia, só que o instrumento que eu tinha era muito... Por que eu falo que para mim que me completou? É porque eu sempre acho que Imagina que você começa a fazer um trabalho e você sente falta de algo. Aí eu fui atrás. Aí eu senti falta disso. E eu fui atrás. E sempre eu fui atrás. Essa história, como você trouxe no início, de querer ampliar a visão, é exatamente isso. Sempre que eu sinto necessidade, eu procuro algo ou alguém que possa suprir a necessidade que eu tô sentindo para aquela falta ali, né? E na minha vida, na realidade, é isso o tempo inteiro. Eu gosto de entender, eu gosto de aprender. E dentro da fisioterapia não foi diferente. Então, assim, dentro dos questionamentos, pensando na evolução do tratamento no geralzão, quando a gente vai para a área da dor crônica, que é uma coisa que eu trago com muita tranquilidade, ela tem um leque muito grande. E assim, ela amplia a nossa visão para quem quer ser o observador e amplia a visão do outro que quer ser curado. Então, tem várias vertentes, várias. E o legal é assim, quanto é que eu quero saber sobre isso? Eu nem quero saber sobre isso, só faz aí o que você tem que fazer e tá tudo bem também. Porém, tem pessoas que querem saber um pouquinho mais. E eu fui aquela pessoa que fui buscar um pouquinho mais. Como é que isso vai reverberar na sua vida? Como é que você, né, sua família e outros vão acolher? Ou não, também, não quero nem saber disso. Só resolve aí, tá tudo bem também. Então, tudo isso vamos ver como é que funciona um pouquinho mais. E aí, fui buscando coisas, situações, pessoas que poderia acrescentar. E aí, foi acontecendo a história. Adri, como foi a sua adolescência? Onde você vivia, os sonhos, ideais? Ai, que legal. Adolescência. Primeiro, meus pais são do interior, nasci no interior de Minas Gerais. Olha só! E aí, maior parte... Mineirinho. Mineirinha. Saí de casa, acho que com 14 anos, que eu descobri agora. Descobri agora que eu sou ótima de data de novo. Eu não sabia que Mamãe, qual foi a data que eu fui sair de casa? Beleza. Ok. Aí, fui para um convento, fiquei dos 15 aos 18. Depois, fui fazer carreira solo em várias coisas. Mas, e eu sempre fui essa desbravadora. Eu te falei, acho que desbravadora no sentido, nossa, eu quero entender mais sobre isso aqui. Espiritualidade, fui atrás. Isso, aquilo, outro, fui atrás. Saúde, não foi diferente. Então, a espiritualidade, ela sempre esteve muito presente na minha vida. Por várias coisas, não por uma. Então, é uma busca que eu tenho por mim mesma. Daí, com os 20 anos, eu já casei, já separei, já tenho uma filha. E tá tudo bem, assim. Eu acho que o processo de vida te traz muita maturidade, né? Dentro de cada etapa que você vai vivendo. E com a minha filha também foi um aprendizado gigantesco, falando de saúde. E para mim, eu acho que o aprendizado, ele é tão sutil. Mas você precisa parar, para. Não, você precisa querer, para. E a partir você vai lá e recebe, acolhe, direciona, posiciona. E a vida flui. Se eu tivesse no meu podcast, eu soltaria um palavrão. Comecei eu nesse momento. Adri, qual foi a pergunta mais inteligente que fizeram para você nos últimos anos? Aquela pergunta que você não teve pressa de responder. Aquela pergunta que você ficou saboreando. Teve uma que fizeram para mim, vou te dar um exemplo. Tá? Ok. Tem um amigo que ele é coach executivo, está estudando psicologia, e na tese de mestrado dele ele começava assim:
O que é viver? O grande psicólogo William James, ele tem um memorial em Harvard. Ele é o grande psicólogo da área contemporânea do desenvolvimento humano. Ele fala que viver é aproximar a expectativa da realidade. Que quando a gente começa a entender que problema nada mais é que uma situação atual versus uma situação desejável, eu entendo que está no meu controle, eu entendo a minha rotina, eu entendo os estímulos que tiram a minha paz, me dão raiva, e eu falo que recompensa eu estou buscando. Por exemplo, aqui eu sou um facilitador. Estou representando uma grande empresa que tem uma grande trajetória. A ideia é nós entendermos como produtos e empresas podem abençoar o próximo. Eu, como cristão, peço licença para trazer um modelo mental de entender nessa vida, né, o que é viver entre expectativa e realidade. Alguns vão ter uma relação para o trabalho como latim, do tripalho. Que esforço, eu tenho que fazer isso, meu Deus do céu. Outros vão olhar para o trabalho como avodar, que é um ato de servir, que eu trabalhando eu posso ser de fato os dedos de Deus na vida daquela pessoa, como foi o caso quando eu tive epicondilite e eu fiz uma grande amizade com o fisioterapeuta, e quando ele virou papai, foi fazer um almoço em família, ele falou: Gabriel, eu queria que você e sua esposa viessem almoçar comigo no domingo. Eu falei: isso não é um trabalho, isso é um ato de servir. Então, de uma pergunta do que é viver, que eu venho refletindo muitas vezes, às vezes a gente chegar para uma pessoa e falar: o que é viver? Ela fala: nossa, que subjetivo. Mas no seu trabalho, no seu dia a dia, no trânsito. Teve alguma pergunta que marcou você, Dri? Eu acho que até teve, agora não me veio com clareza, mas eu falo assim, com todos os desafios que você se propôs passar, porque eu acho que é aquela coisa que eu não quero olhar para isso, eu quero olhar para isso. A pergunta era: como é que você fez para ser o que você é? Acho que é uma... Uau! Como que você fez para ser o que você é? Construção. Aí você fala: conte-me mais. Eu sempre olho para os problemas com uma história de querer resolver. Eu não vejo um problema e falo: nossa, que problema chato. Sabe? Eu falo: o que eu posso fazer de melhor com essa história? Como que eu posso ser contribuição com esse caso agora? Então, eu nunca paro. Então, quando você fala sobre vida, qual é a pergunta que, né? Qual é essa pergunta? Eu acho que para mim vem desse lugar, assim. O que você fez para ser o que você é? Cara, eu fiz muita coisa. Fizeram uma pergunta essa semana que também me chacoalhou. Quanto vale o dinheiro que você ganha? Boa. Quanto tempo você cuida de pessoas, né, Dri? A pandemia. Como que foi a pandemia? De se olhar pessoas que às vezes cultivaram muito tempo, depois eu perdoo, depois eu vivo, depois eu saboreio. E talvez não vai dar tempo. Como foi a pandemia para você? Boa pergunta demais. Tem muitas pessoas que têm medo da morte, né? Eu falo assim que eu tive uma experiência morte e vida na pandemia. E, de novo, a espiritualidade para mim é a base. Não é tipo, se um dia eu chegar, é assim. A partir da espiritualidade, vamos. Então, dentro de um processo de evolução, eu falo que é um processo de evolução, porque daí você também não tem nada formado. Ninguém tinha nada formado, né? Tudo incerto. De novo, falando sobre morte e vida. A gente não sabe o dia e nem a hora que vai acontecer nada. E tá tudo bem. Para os que acreditam que é uma passagem, tem gente que se cobra com 10, com 20 ou com 80 anos. Será como vai ser quando eu morrer? Ok. Por que eu tô frisando isso? Eu tive um momento que eu falava, parece que faltava ar, muito ar. E era no pico do pico ali. E tomando as medicações, eu tenho alergia a várias medicações. E o médico tinha prescrito, né? A medicação estava tomando. E eu tive várias reações, assim, uma delas faltava muito ar. E nesse período eu fazia meditação, sei lá, 3, 4 vezes ao dia, por tudo que estava acontecendo. E nesse momento, eu tinha uma hora que eu tomava medicação e meio que tudo parava, inclusive a respiração. E eu lá. Tudo bem, Deus. Se o Senhor quer que eu vá agora, tá tudo bem. Só vamos definir para onde é que a gente tem que ir, porque eu já cansei disso aqui. Eu sou bem assim com Deus. Um papo reto. É relacionamento de filho e pai, né? Vamos decidir isso aqui. E eu falo mesmo. Por quê? Porque eu sinto essa história
nesse formato. E se tiver que fazer a passagem, vai fazer a passagem, tá tudo certo. E eu senti assim, vai acontecer a passagem agora, sabe assim? E eu falei, tá bom, é pra acontecer? Tá tudo certo. Você chegou a achar que era o seu momento? Sim. Sim. E tava tudo bem. Não tive medo, não tive, uau, vou sair correndo, porque... Não, tá tudo bem. E pra mim marcou muito isso, assim, de... Uau. É que você veio com essa pergunta agora e tem várias coisas de espiritualidade. Mas pra mim foi um momento bem marcante. Eu tenho, assim, aquelas flashes que você tem de imagem daquela coisa acontecendo. Vai no finalzinho, volta. E tá tudo bem. Se tiver que passar pra lá, se tiver que ficar aqui. E talvez essa entrega venha desse lugar, assim, de... Tá tudo bem ser o que eu sou, estar onde eu tiver que estar e ser o que tiver que ser. Porque tudo é o que tem que ser, entre aspas. A gente pode contribuir com muita coisa, mas nesse momento específico, não tem muito o que fazer. Adri, eu tô tão feliz de estar aqui, sabia? Que bom! Me sinto tão honrado com esse momento, porque eu vejo que nós convergimos muito nessa questão do olhar para os seres humanos de uma forma colaborativa, entendendo que a dor... ela faz parte da nossa jornada desde quando a gente nasce. Uhum. Quando você fala de espiritualidade, o que é espiritualidade para você e o quanto que isso impacta no seu negócio? Espiritualidade, para mim, é um lugar que a gente consegue se acolher como ser humano, independente de raça, cor, idade, é esse acolhimento. Espiritualidade também vem desse lugar de viver. Saber que cada dia é um novo dia. E você tá ali. Se você dorme, muitas vezes você nem sabe que, né, a hora tá na hora de dormir. Não, você dorme. Então você entrega. E você acorda. Então, como assim? Dorme e acorda, né? Dorme e acorda. Gente, se não é espiritualidade, é quem? Ah, eu sou o cérebro, eu não sei. Cara, todos os dias, 44 anos, a mesma coisa, e você acha que não tem nem um dedinho de Deus. É fato isso. Então, assim, tem... Enfim, tá tudo bem. A maneira como o sol se posiciona, a maneira como o sol se põe, eu vejo muita espiritualidade. Então, eu tento trazer para várias pessoas que querem olhar para esse lugar, observar mais, ter essa leveza. A gente vai enfrentar as dores, como você trouxe. Não vai ser uma e nunca vai... Vai ter sempre uma para enfrentar. Essa é real, né? Isso é um processo de evolução, porque não já querer resolver a história toda. E eu sempre estou nesse lugar. Vamos resolver. E aí vai acontecendo. O quanto é da espiritualidade, o quanto é seu, o quanto é da ciência, o quanto você se propôs estar ali, né? Sendo canal para ser instrumento de cura na vida daquela pessoa, ou não, também tá tudo bem, não tá na sua fase, não alcançou a sua frequência X, então não é o seu momento, tá tudo bem. Acho que, já voltando um pouquinho, quando eu entendi isso, para mim foi um marco. Vai ficar quem tiver que ficar e vai embora quem tiver que ir. Como que alcança essa maturidade? Porque eu tô com 40 anos. 41. Eu percebia, eu trabalho com muitos modelos influenciadores, pessoas de startup, e ao longo da jornada, criando aqui uma conversa coletiva, né? Só vai chegar só para 40 países, assim. Ai, meu Deus. Não tá em casa, a ideia é essa. Ah, é ótimo. Eu percebo que às vezes uma pessoa valoriza a sua jornada por uma pergunta simples. Minha matéria-prima são perguntas, seja em treinamentos, palestras, podcasts. Uhum. Qual é a sua idade? Uma pergunta simples, né? E tem pessoas que elas se sentem ofendidas com essa pergunta. Tem pessoas que elas olham para sua jornada. Mas eu tô mais nova, né? Eu não pareço que eu tenho essa idade. Como que você alcançou, Adriana, esse estádio de liberdade? Eu vejo muita liberdade. Uau. Desculpa. Gente, é um presente. É um presente, não é? É um presente. Como é que eu vou questionar o resto? Eu digo o resto que, assim, o fato de estar aqui vivo já é um presente. Então, vou eu questionar a minha idade. Ok. Falar sobre a minha idade, não tenho problema nenhum. Eu sei as histórias que eu vivi pra estar aqui. É totalmente diferente de falar, nossa, eu tenho X idade, não quero parecer. E olha que eu trabalho com pós-operatório, eu trabalho com pessoas que tá o tempo inteiro nesse lugar. E pra mim tá tudo bem, porque é o que ela quer pra vida dela, a escolha dela. E não é querer ser mais, não. É assim,
internamente alinhado com o meu coração, com a minha vontade de servir, como você trouxe, é isso. Tá tudo bem ser eu. Porque me escolheram antes que eu me escolhesse pra estar aqui do jeito que eu sou. Então tá tudo bem. E estar tudo bem, acho que você já ouviu da doutora Vânia Vidal várias vezes, né? Eu falo que é uma extensão, falo para ela que é sempre uma extensão, um bracinho das histórias todas. Porque dentro disso, tem como ser diferente? O quanto pode ser diferente? Você se empenhou muito para ser diferente? Ou você está tudo bem com você mesmo? Ou se não está bem, por que não está bem? Se você acredita que você é uma centelha divina, você já é. Se não acredita, tá tudo bem também. Que é o que você conseguiu para esse mundo, para essa vida. E tá tudo bem. Então, assim, eu não sofro. Ah, mas se você... Eu vou mudar como? Tem várias formas de mudar. Mas o quanto foi que eu me empenhei para ser esse outro ser? Porque quem faz essa mudança já se empenhou, já questionou, já isso, já aquilo outro. Eu tô em paz. O dia que tiver que mudar, vai mudar. O que tiver que vir, vai vir. É isso. Por que construir um mundo melhor através do corpo? Se a gente não entende que nós somos matéria base para essa construção, a gente nem chega em outro lugar. Primeiro ponto, né? Eu acho que se você não entende que você pode ser contribuição, não tem como evoluir. Não tem como eu querer que o Gabriel seja alguém. O Gabriel já é alguém, com aquelas escolhas que ele fez. Assim sou eu. Eu já sou eu com as escolhas que eu fiz. Se foram boas, se foram ruins, isso não... Até tem mais, né? Não é sobre ser bom ou ruim. É as suas escolhas e os seus aprendizados. Então, se não for pelo ser humano, para mim, pelo menos até hoje, não alcancei um outro lugar, pensando no futuro. Tem memes que faz a gente refletir bastante. Vocês gostam de memes? Eu gosto de receber memes. Aí tem um meme que tá dois amiguinhos sentados assim, olhando pro horizonte. Aí um vira pro outro e fala... Nossa, se eu soubesse o que eu sei hoje, quando eu tinha 20 anos, eu não teria errado tanto. Aí o amigo pentelho vira e fala, mas se você não tivesse errado tanto, você saberia o que você sabe hoje? Exato. Dri, quem era você com 20 anos? Uau. 20 anos. Ontem, vai. Não, eu tô pensando como eu era com 20 anos e eu não tenho nenhum problema. E assim, muito legal. Eu lembro de poucas coisas. Morava em São Paulo? Mas eu lembro... Não, eu não tava morando em Minas. Tava em Minas? Minas. Quando você chegou em São Paulo? Tinha 23, se não me engano. 23. Você sente qual a diferença entre morar em Minas e vir pra essa megalópole, né? Totalmente miscigenada, cosmopolita, milhares de países dentro de uma cidade, trânsito, rodízio, buzina... Até para buscar um estado de presença na rotina, né? Que nós começamos o nosso episódio. O estímulo, a rotina, a recompensa. Como que você vê os ganhos e perdas entre Minas? Era Minas capital BH ou... Eu já morava em Montes Claros. Ah, Montes Claros. Então, tinha uma consciência, né? Já de como que seria. Mas São Paulo é bem diferente de muita coisa. É, né? São Paulo é, como você trouxe, esse macro, né? A gente pensa, não, é macro. É macro o tempo inteiro e você tem que aprender a definir o que você quer, né? Com cada um que vai chegando. Eu acredito que eu tenho facilidade de adaptação. Porque tem os que ignoram. Mas São Paulo, não, São Paulo, por que você tá aqui nesse lugar mesmo? Você tá aqui. Então, para mim, não é complicado pensar que eu estou em São Paulo. Porque eu escolhi São Paulo. E dentro de São Paulo, como é que eu posso me adaptar em São Paulo? Procurar coisas que eu gosto de fazer em São Paulo. E tá tudo bem. Então, eu sempre procurei nessa linha de raciocínio. Então, é muito fácil eu falar, nossa, é muito complicado ir andar e não querer andar e não poder, porque daí o trânsito não te deixa ir, ou de um lugar para outro. E eu sempre falei, eu quero ir em tal lugar. Como é que eu faço para ir em tal lugar? Eu meio que, né? Próximo passo. E assim, eu não fico brigando com essas coisas. Acho que é mais isso. É a história da adaptação. Eu não fico batendo na cabeça. Eu falo, como é que faz isso? Essa questão da resolução, do foco. É esse lugar. Eu sempre... Por isso que talvez eu tenha essa facilidade mesmo de resolver coisas. Me fizeram uma pergunta esses dias. Já que eu gosto de fazer muitas perguntas para as pessoas, fizeram uma para mim, né? Boa.
Se você pudesse dar um conselho pro seu eu de 20 anos atrás, o que você falaria? E na hora veio assim, uma das coisas que eu mais errei é querer mudar quem não queria ser mudado. Ou melhor, ninguém muda ninguém. Boa. Não tem como eu querer mudar o outro. O que eu posso é verificar. Eu lembro muito do meu estádio de epicondilite, porque eu tocava em escola de samba. Ler, o famoso Ler. Pelo Ler, você viu que caguetou o interior de Jaú. E eu lembro que o fisioterapeuta, com um chamado espiritual, falava assim, ó, isso aqui é uma bolinha de leite, Ok. de borracha. Aham. Você só vai colocar a mão de levinho e até onde você aguenta. E eu, a milhão do jeito que sou, queria logo pegar uma bola de basquete, né? Uhum. Não sabia valorizar o tempo das coisas. Comecei a refletir, Adri. Falei, poxa, ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém, nem pelo amor, nem pela dor. A gente só consegue ajudar quem quer ser ajudado. Se você pudesse dar alguma orientação para o seu eu de uma semana atrás, um mês, na jornada empreendedora, o que você falaria para Adriana? Eu sou executora e comunicadora, como você percebe. Não parece, mas eu sou essa pessoa. E quando a gente fala de planejamento, a vida muda, né? Muda. Eu falaria, Adriana, faz melhor um plano, menos sentimento e mais razão. Acho que era o conselho que eu daria para Adriana do passado. Porque como para mim é fácil executar e resolver, e comunicar e tá tudo bem, a vida não funciona só nesse lugar. E quando a gente fala assim, pera, tá, não precisa fazer tudo agora, né? Pode dividir um pouquinho, né? Espera, hoje faz isso, amanhã faz aquilo. E como eu sempre faço, e pra mim tá tudo bem fazer, porque eu gosto de fazer e faço o que eu gosto, enfim, eu não sofro porque eu só faço. Então eu fico em paz. Porém, hoje eu vejo com muita tranquilidade, pensando em empreendedorismo, pensando em avanços. Quando a gente fala em programação, ou projetar, ou experienciar, criar novas experiências, se eu não paro para ensinar, dificilmente eu vou conseguir avançar. Mas, naturalmente, se eu paro para aprender, dificilmente também eu vou avançar. Então, o equilíbrio de tudo isso, não adianta eu querer só fazer. E para tudo isso, o equilíbrio, eu acredito que seria não, hoje eu vejo como ponto-chave. Um pouquinho de cada. Contar um segredo para você. Eu tenho refletido muito sobre o caráter empreendedor. É uma das coisas que eu tenho me debruçado no mestrado, uma das coisas que eu tenho estudado para ajudar outras pessoas na parte do empreendedorismo, seja em comunicação, na estratégia de marketing. E me apareceu um estudo feito no Google, onde o projeto chama-se Projeto Aristóteles. Esse é o momento que eu vou dar honra a quem merece honra. As pessoas que apoiam aqui o Papo de Progresso. Você vai ver como que se conecta. Eles fizeram um estudo com grandes executivos e eles entenderam que a pessoa certa no lugar certo gera um grande ganho colaborativo. E que o todo é maior que a soma das partes. Hoje, Dri, eu tenho, graças a Deus, um hub de conexões com 3.500 pessoas. São 50 empresas que fazem parte desse ecossistema, onde eu sou embaixadora de 5. 5 delas, que uma delas acho que você conhece. Primeiro, a Lufema, Consórcios e Investimentos, uma empresa extraordinária para quem pensa em alavancagem patrimonial. Uma segunda empresa que eu tenho grande alegria de representar e que é parceira aqui do Papo de Progresso, Polaris Turismo. Se você quer uma estratégia para viagens, para as férias, eu amo um livro bíblico de Eclesiastes, que fala que o homem trabalhar e usufruir do esforço do seu trabalho é um dom de Deus. Então, uma boa viagem. Eu gosto de viajar. Viajar é bom, né? Eu tô com vontade de fazer uma viagem logo mais. O Emerson tem um projeto maravilhoso para Polaris Turismo. E uma das apoiadoras do Papo de Progresso, a nossa querida Vânia Positiva, que você conhece bem, né, Adri? A Vânia é maravilhosa. Sim. Muito. Temos um projeto PSA no dia 30 de outubro. Eu não sei quando você receberá esse conteúdo. No dia 30 de 10 de 2025, nós faremos um evento no Coco Bambu, pensando nesse ser biopsicossocial, pensando nas empresas, pensando que está chegando uma NR1. Será que a gente está
refletindo sobre o autocuidado. Quem cuida de quem cuida, eu percebo isso muito na área da saúde, enfermeiros, médicos, também estendo para advogados, professores. Às vezes nós cuidamos dos outros, esquecemos de cuidar de nós, né? É um ponto que merece atenção. Deixo um abraço para os meus amigos da Excelência Contábil, estão parceiros, estão comigo há mais de 15 anos, eles têm um diferencial com uma visão consultiva. E por último e não menos importante, como embaixador da Dom Nexo, um aplicativo, uma solução que ajuda a organizar contatos, criar uma boa landing page, como foi meu caso para o método PSA, e organizar meu plano de ação para os meus clientes. Agradeço todos esses apoiadores maravilhosos. Dri, de forma prática hoje, como que está a sua atuação profissional? O que você tem oferecido para pessoas e empresas? Pessoas e empresas. Pessoas, a gente trabalha pensando na fisioterapia ortopédica, especial dor crônica, e também pós-operatório estético. Não somente, né? Mas os dois pontos são pontos fortes que a gente atua. E palestras também. Fazendo palestras? Sim, falando sobre essa percepção que muitas das vezes ela é escondida, subentendida, ou às vezes nem percebida. E passa, né? Esse cuidado, esse autocuidado que a gente vai vendo, vai sendo levado pela multidão e não para se observar. Essa máquina que o Papai do Céu fez. E tem vários detalhezinhos ali que a gente é convidado a pensar como é que está sendo conduzido esse lugar aí. Então, os principais pilares hoje são esses de atuação, né? Eu tenho uma particularidade que eu costumo conversar com os meus livros. E um deles você comentou que já se debruçou, se aprofundou, que se não é um sim óbvio, é um não óbvio. O que significa ser essencialista na sua vida? Nossa, obrigada por esse momento. Eu acredito, para mim, o que ficou de todo esse processo? Eu sempre olho as coisas como processo. Ou eu aprendo, ou eu até largo mão para lá. Mas na maioria das coisas eu aprendo com cada coisa que eu vou me colocando no processo. Ou vivenciar, né? Esse livro chegou de se chama Luiz Júnior. Ele deu pra gente de uma mentoria que eu participei. E para mim foi assim, ok, tudo que você tem hoje, ou tudo que você já vivenciou hoje, o que realmente faz sentido? O que dentro do que você faz sentido de você entregar? E é como se fosse pílulas, né? Você tá ali, vamos pensar no liquidificador, você vai colocando. Fala, não, hoje eu quero suco de beterraba. É hoje que vai ser a beterraba. E quando vem a beterraba, você degusta a beterraba em todos os sentidos. Você começa a observar que as coisas não precisam ter elas têm uma dimensão muito grande, cada coisa é por si, né? Tem o seu valor por si. Porém, quando você separa algumas coisas, cresce, né? Dimensiona, direciona, o foco aumenta, a produtividade naturalmente brota, porque daí você colocou foco naquele lugar. Então, esse lugar do essencialismo veio para mim nesse formato. Eu estava num momento que eu estava saindo de uma sala, de um trabalho, e eu queria ampliar meu trabalho, e aí veio esse livro. Para mim foi maravilhoso. Definir áreas que eu queria, como que eu queria que funcionasse, como que seria a minha entrega, o meu posicionamento. E vai indo. Sempre que eu paro e observo, essencialismo. Para que tudo isso? Ah, tá. Ok, aqui eu vou chegar ali. E a gente não consegue fazer mais que isso. A gente quer fazer mais que isso. Dentro da nossa cabeça tá lá, faço. Não, na realidade você concluiu quando de tudo isso? Então, assim, isso vai me ponto A vai me levar a ponto B. E esse livro me trouxe muito esse lugar. Então, foi maravilhoso. A lei do menos, porém melhor, te ajudou? Muito. Sem dúvida nenhuma. Foco, na realidade, né? Produtividade. E a fisioterapia, ela é ampla, né? Se a gente olhar a fisioterapia hoje, ela tem áreas muito extensas. Né? Ortopedia, neurologia, pediatria. Tem a área da dermatofuncional. Então, ela é muito extensa. E eu falo que se a gente entende um ser humano, a gente entende, né, daquilo que a gente se propõe a estudar de novo. O que a gente alcança, né? O que a gente alcança, até onde a gente consegue pensar, né, na funcionalidade disso, porque tem várias áreas. Fica mais fácil
Aí quando você olha para alguém e fala, nossa, eu preciso melhorar o ombro, o quadril, perna, né? Quanto é que ele está entendendo que isso é isso? Ou que o quadril vai precisar estar estabilizado para consertar o joelho, para consertar, entre aspas, adaptar o tornozelo. E quanto que isso chegou nesse formato para esse paciente, né? Para essa pessoa que me procurou. Então, até pontuar algumas coisas, sei lá, vou tratar você, tá? Vai tratar o que exatamente? Como, né? De que forma? Aonde é que vai alcançar toda essa dimensão? E o quanto isso aqui está preparado para receber, né? Que às vezes tem um bloqueio ali. Imagina que isso aqui é isso que ela está falando, não tem nada a ver. E aí você vai pontuando, a pessoa, nossa, ninguém me tinha falado sobre isso, nossa, realmente, o quadril precisa estar estabilizado para o joelho fazer, né, para acompanhar o tornozelo. Nossa, gente, era isso? Então, conhecer essa máquina, pensando em músculo e, né, parte músculo-esquelética, muda, amplia a visão do paciente como autocuidado também. Porque se você não tem esse mapa mental de que seu cérebro vai mandar informação para o seu corpo para executar um exercício, raramente você vai sair dali. Você vai, ou melhor, você até falar, tirei o quadro de dor, vai repetir o processo, vai repetir o hábito que aquele músculo estava ali, né, já fazendo e vai voltar para o quadro de dor, porque não foi treinado mentalmente, né, para colocar para o físico, para executar. Então fica nesse circuito que não passa. Nossa, a fisioterapia não funciona. Será que não funciona ou você não foi treinado o suficiente ou você não se deixou ser treinado o suficiente para que o seu corpo adaptasse a uma nova memória, um novo hábito? Então, é tudo uma sequência, né? A gente vai observando, vai adaptando, mas pontuando o essencial para cada situação. E aí isso avança. Quando... Toma um pouco. Toma, fica à vontade. Eu vou pensando aqui para associar isso. Nós olhamos para essa visão do essencialismo. Me chama muito a atenção o porquê a gente às vezes quer um excesso. Sendo que as pequenas mudanças, né, através das pequenas coisas, as grandes, as extraordinárias são alcançadas. Por exemplo, eu participei de um livro de coautoria sobre paternidade, chama-se Pai Presente. E eu falo que na falta de referência, nós podemos ser aqueles que fazem a diferença. Tem até um estudo que eu coloquei nesse capítulo colaborativo, que não é porque a gente aprende apanhando, que às vezes tem que ensinar batendo. A gente pode ser o tipo de mudança que a gente quer ver no mundo. E eu me debrucei numa meta-análise de estudo de estudos, né? São 127 estudos com 300 mil pessoas. Que fala que a solidão adoece tanto quanto o tabagismo, o alcoolismo, a obesidade. Você já participou de alguns projetos envolvendo network, envolvendo pessoas. Como isso é importante para o negócio? Até onde você sente que funciona? Bom. Vou usar a palavra engraçado, né? A gente tem o formato da fisioterapia pensando em ir até uma clínica, em algum lugar para alguém fazer alguma coisa. Eu falo exatamente o inverso. A autorresponsabilidade. O quanto você se permite ser cuidado ou o quanto você se cuida. Daí, ok. Primeira fala, vai para o network ou vai para um grupo maior. O que essa pessoa está falando? Né? Mas isso é uma informação. Pensa replicando essa mesma informação, tentando ajustar que eu digo, colocar isso no macro. O que eu percebi? Como assim? Eu tenho que ser responsável por isso? Ninguém nunca te falou que você tem que ser responsável pelo seu corpo? Eu vi muito esse questionamento. Mas, um pouquinho além, pensando no empreendedorismo, eu acho muito interessante, porque como as pessoas têm uma visão maior, naturalmente você consegue alcançar mais pessoas com essa linha de raciocínio, com esse cuidado, né? Voltar para o seu autocuidado. Então, isso muda a mentalidade no macro. Não é 1 a 1 mais, né? A gente vai para o macro e aí a gente sai desse 1 a 1 e vai falando para mais pessoas. Então, mais pessoas conseguem acessar essa fala. E quando eu participei desses grupos de networking, eu acho que o foco maior, assim, que eu via muito nas pessoas é isso. Nossa, gente, eu não parei para pensar nisso ainda. Então, você tem sempre alguém lembrando que a vida pode ser diferente. Que a educação que você recebeu lá atrás pode ser diferente hoje, se você parar para observar com outro olhar, né? Se alguém te dá uma sementinha ali, que a gente pode falar isso, né? Como assim ter autorresponsabilidade com o meu corpo? Sim, é o seu corpo. Como é que você cuida? Eu tenho que terceirizar isso para a esposa, para o pai, para a mãe, sei lá para quem. E você, como é que você cuida? Né? Quanto é que você se dedica para cuidar do seu corpo, dessa máquina que te carrega o tempo inteiro?
E aí, gente, como assim? Ou, sei lá, falar de hérnia num grupo. Sim, falar de hérnia. Por que não falar de hérnia? Pode falar de qualquer outra alteração. É um comunicado, né? A gente está educando, ou nos educando, de forma que pode ser melhor em vários aspectos da vida. Não precisa ser, né? O dia que eu fui no médico, o dia que alguém falar, olha, você tá muito ruim, hein? Olha, por que não antes? Por que não eu parar para entender que eu posso fazer o melhor por mim mesmo? Que eu não preciso de alguém lá, olha, Gabriel, isso aqui tem que ser assim, por isso. Não, eu não posso pensar, nossa, isso aqui não tá legal para mim. Eu posso parar, posso fazer melhor. Por que eu não faço melhor? Então, a gente começa a se ver diferente, a se acolher diferente. Naturalmente, você vive diferente. E faz com que outras pessoas também façam o mesmo, né? As pessoas, elas mudam pela busca de prazer. Sim. Ou fuga de dor. Existe um modelo mental para buscar essa visão preventiva, ao invés de só ir para o lado que já está na dor, no trauma? A maior parte vem pela dor mesmo, porque já não está mais suportando esse lugar. Mas muitas pessoas falam, nossa, comecei a treinar, eu não queria que isso avançasse. Como é que você faz para me ajudar? Então, inverte, né? Ele já entendeu que se ele avançar ali, vai piorar a história. Então, por que não melhorar isso antes? Por que não pensar como é a minha pisada? O quê? A sua pisada? Sim, como que você pisa? Como é a sua pisada e, naturalmente, como é que isso vai reverberando? O tornozelo, joelho, quadril. Como é que tá a sua coluna, né? O que você tá falando? Tá, você senta o tempo inteiro e não sabe que tem uma coluna que tá te sustentando? Simples assim. E aí, parece que fica distante, né? Parece que tá falando de um outro ser. Nossa, minha coluna. Quem falou da minha coluna? A quiropraxia, eu já passei algumas vezes. Uhum. E eu já escutei muita coisa sobre quiropraxia. Uhum. Um lado polêmico, tá? Polêmico. Quando que o profissional, o quiropraxista, ele é ou ela é um profissional sério? O que a quiropraxia difere ou associa com a fisioterapia? Me fez entender? Fez entender. O que a gente fala que é um complemento. Mas eu estudei a quiropraxia e deixei de lado, só para você entender. Eu uso mais como metodologia para avaliar. Mas pensando no que você trouxe, é um complemento. A gente tem sim, a gente precisa que o corpo fique alinhado, né? A gente precisa que as vértebras no geral, não só a coluna, que daí a gente tem. Eu costumo falar que a coluna é a base, daí a gente tem estrutura, braço, pernas, enfim. A gente tem estrutura ali, né? Então, estar alinhado é uma coisa, trabalhar a parte muscular é outra coisa. Então, a gente começa a associar isso, né? O que eu tenho de alteração aqui e o que eu tenho de alteração aqui para ver o quanto linka ou não, tá separado. Eu preciso, sei lá, posicionar um ombro. Eu faço ou outra pessoa que vai fazer? Eu preciso fazer, enfim, trabalhos que tá linkado com o que eu faço, fisioterapeuta, ou não. Seria um quiroprata. E aí, isso vai vendo, vai acontecendo. Todo quiropraxista, ele deveria ter uma graduação em fisioterapia ou não necessariamente? Não necessariamente. Hoje tem uma graduação de quiropraxia? Hoje tem uma graduação de quiropraxia, tem graduação de fisioterapia. Então, são coisas separadas, mas se complementam. Se de repente encontrar um profissional que tem os dois, é um grande repertório, Exatamente. Né? Que ótimo. Ainda bem que temos. Exatamente. Adri, estamos chegando aqui nos momentos finais, que eu me sinto muito honrado. O que você deseja para o futuro? Eu gostaria que esse assunto fosse uma coisa mais, talvez até da escola, sabe? Esse assunto que eu digo da fisioterapia, que seja, antes tinha a educação física, atividades, mas que a gente conseguisse olhar para o nosso corpo com mais tranquilidade, com mais presença, talvez. E que a gente pudesse se cuidar mais pensando nesse lugar. Nossa, gente, eu tenho um corpo, ele pode ser saudável. E quanto eu posso ser contribuição para isso? Não falar, nossa, o dia que o médico mandar, o dia que não sei o que mandar, o dia que, sei lá, acontecer algo muito sério, eu quero procurar. Por que não ser o inverso disso? Eu gostaria que as pessoas pudessem ter essa visão com mais tranquilidade. E não saber que a saúde, sabe? A saúde que está em algum lugar, menos aqui dentro. Eu trago para os meus pacientes essa visão de
Tá tudo bem você se cuidar, tá tudo bem você ensinar para as pessoas que estão ao seu redor, tá tudo bem chamar as pessoas para esse lugar e também se acompanhar. Não precisa, né? Como é que eu me escuto? Parando para escutar. Eu gostaria que as pessoas tivessem mais esse lugar presente aí. Você deve imaginar que eu gosto muito dos estudos do Daniel Goleman, um grande pai de inteligência emocional. Vejo que para muitas coisas a gente bebe da mesma fonte, me sinto muito honrado com isso. O Goleman fala da ciência, da meditação, e você trouxe um olhar para mim com os seus estudos, que é a meditação como caminho para o presente. Como desenvolver isso? Um hábito que eu tenho é dar nome aos sentimentos. Então, qual é o sentimento que está te incomodando nesse momento? Sei lá, é a raiva. Que raiva? Tô com raiva. Ok, tô com raiva. E faço o que com a raiva? O que você vai fazer com essa raiva? Vou acolher? Vou entender essa raiva? Ou uso várias técnicas. Tem o Ho'oponopono, tem a respiração, tem talvez a resolução do problema. E para mim isso são estados meditativos. Eu estou nesse lugar e como eu vou fazer para eu acolher esse lugar? Então eu vou vendo como é que eu faço isso. Mas um dos principais é nome e direcionamento. Eu dou nome e direciono. Que ótimo. Dri, para as nossas espectadoras, para os nossos espectadores, clientes, amigos, que fazem parte desse hub de soluções e comunicações, que é o Papo de Progresso, quais são os momentos, os gatilhos mentais que eles podem... Nossa, lembro da Adriana. Quais são bons momentos que eles podem lembrar de você, da sua empresa e desse ato de servir tão intencional? Estou com uma dor há muito tempo e não sei o que eu faço com isso. Eu falo, vamos conversar. Vem aqui, vamos saber o que seu corpo está falando para você mesmo. Que tal falar um pouco sobre isso? E tem pessoas que não querem falar sobre isso, né? Mas o convite é para quem quer falar. É fato. Ou vou passar por uma cirurgia, não sei como fazer. Como é que eu faço? Né, falo com quem? Quem pode me ajudar? Porque às vezes parece que é, nossa, normal, vai passar uma cirurgia. Dá umas bugadas na cabeça, porque é uma nova mudança, é um novo hábito. Muitas vezes a família não está preparada para acolher, né? E esse acolhimento, eu falo que ter acolhimento é um nível de evolução para o paciente. E não ter um acolhimento também é outro nível de evolução. E parece lógico, é óbvio. Só vivendo para saber. Porque cada experiência, de novo, é uma experiência. Desde tudo, desde acompanhamento médico, desde os primeiros passos, desde o primeiro apoio, até o pré-operatório, a gente, tanto no pré-operatório para cirurgia estética, quanto para ortopedia também. Porque a gente se prepara para receber. Na cabeça é outra. Então, vou me preparar para. Vamos. E aí você começa a criar novas expectativas, novas, né, associações mentais. Naturalmente você se organiza a equipe, organiza quem vai entrar, quem vai ficar. E naturalmente as coisas fluem. Hoje você tem um espaço próprio, você vai a domicílio. Como que está a sua estratégia de negócio? Tem um espaço próprio, a gente atende próximo ali, Shopping Morumbi, tem um consultório. Tenho a equipe e... Temos também, atendo em outros lugares também, tem um serviço que eu presto só de pós-operatório estético em um espaço. E tem os atendimentos também a domicílio. Uau. Hoje a gente teve um caso de acidente, a moto, os 2 pés. Mas tá tudo bem. Ele tá ótimo. Mas tá tudo bem. Eu falo assim, que às vezes a gente tem a dor, uma das coisas que eu vejo que é muito... A dor já dói, né? Como alguém acolhe essa dor, aí muda tudo. Muda tudo. Eu estou sabendo que é a sua linguagem, eu sei como direcionar, eu sei como é que eu vou fazer com que você diminua o seu quadro de dor, e tá tudo bem. Então parece que, nossa, eu sei que é esse lugar, eu tenho essa consciência. Porém, eu também sei que pode ser melhor. E muitas pessoas sofrem muito até chegar alguém, né, preparado para poder acolher essa dor. E passa com muita leveza, passa com muita tranquilidade. Por mais que seja desafiador, a gente já sabe que vai doer, né? Mas é muito mais fácil, com certeza. Dri, que honra, que alegria construir com você esse testamento de ideias. Nós temos uma pergunta
pilar aqui no nosso projeto, Uhum. no nosso podcast, para você. O que é um bom papo de progresso? Uau! Eu acho que você alinhar a expectativa é a primeira coisa. Então, nossa, estou falando a mesma língua que a outra pessoa. Para mim, papo de progresso é isso. É você entender que você está sendo ouvido nesse lugar que você está falando. Porque daí você fala, às vezes você fala e fala, quê? Então, papo de progresso para mim é nesse lugar, com pessoas que estão abertas a novas experiências. Ou não, quero só entender um pouquinho mais sobre, né? Como é que é esse lugar aí? E aí, para mim, papo de progresso vem desse lugar. Muito bom, muito obrigado, Adri. Me sinto muito honrado com o que nós construímos. E para você, espectadora, espectador, sigam a Adriana. As informações dela estarão na descrição. E nunca se esqueça, valorize o poder dos pequenos começos. Através das pequenas coisas, as grandes são alcançadas. Porque o nosso progresso é sempre para benefício de muitos. Muito obrigado e até mais!